Neste vídeo você vai ver 7 ideias muito legais para você decorar a sua casa gastando muito pouco. Para nossa primeira ideia, nós vamos precisar de um bambolê desses baratinhos de loja de R$ 1,99 e nós já vamos começar pintando. Para pintar eu estou utilizando a Laca PU, mas se você preferir pode utilizar a tinta spray. Bambolê pintado e seco, agora nós vamos decorar. E para isso a gente vai utilizar algum tipo de tecido rústico. Eu tô utilizando a talagarça, mas se você quiser você pode substituir a talagarça pela juta. Se você quiser pode usar um pedaço inteiro de tecido. Nesse caso aqui eu queria que a emenda ficasse aparente, porque essa emenda vai ser um detalhe da nossa peça. Por isso eu utilizei 2 pedaços de talagarça e uni com cola quente. Agora nós vamos recortar em todo o entorno do bambolê, retirando aí as sobras. Depois do tecido escolhido colado, nós vamos decorar. Para isso eu estou utilizando esse pedaço de lugar americano de bambu. Estou utilizando também cola quente e vou utilizar um espelho. Essa é uma ideia muito simples que você pode brincar com a criatividade, você pode usar os itens que você tem aí em casa e colocar aí na disposição que você quiser. A proposta aqui é fazer um espelho ou um objeto decorativo no estilo mais boho, com formas orgânicas, e eu acho que o resultado ficou muito legal. E embora seja uma ideia de baixo custo, é uma decoração que tem cores neutras, então é atemporal, ao mesmo tempo tá seguindo uma tendência que é essa tendência mais rústica do boho. E eu acho que parece muito um objeto decorativo que a gente vê aí em lojas super caras de decoração. Para essa ideia nós vamos precisar de 2 potinhos de vidro, de preferência de tamanhos diferentes, para a gente fazer um conjuntinho. E eu já comecei pintando o nosso pote de vidro. Eu tô pintando nessa cor que lembra o mostarda e eu tô utilizando para pintar a tinta Pinta Tudo. Potinhos pintados, hora de decorar. E nós vamos colar aí nessa parte rosqueável algum tipo de material. Esse que eu tô utilizando é esse mesmo lugar americano de bambu, mas se você quiser você pode substituir por palitos de picolé cortados. Agora é só decorar da forma que você quiser. Para decorar, eu utilizei a mesma tinta Pinta Tudo, só que dessa vez na cor preta, e utilizei também um stencil para acrescentar uma estampa. Eu queria uma estampa que lembrasse mais essas decorações indianas, por isso eu utilizei um stencil provençal. Depois de prontos, você pode utilizar um como aromatizador. Eu pinguei algumas gotinhas de óleo essencial, coloquei alguns palitinhos de madeira e no maior eu utilizei uma velinha de LED.
Para essa próxima ideia, nós não vamos utilizar um pote de creme. Em vez disso, nós vamos utilizar as tampas desse pote. Para essa ideia, nós vamos precisar de 2 tampas. Eu recomendo que vocês utilizem da mesma cor, porque aí não vai precisar pintar. Aí, para essa ideia, nós também vamos precisar de alguns palitinhos de madeira. Você pode fazer essa ideia com palitos de churrasco ou com palitos de picolé. Vai dar um resultado diferente, mas nos 2 casos dá certo. Nós vamos colar. Para colar, você pode colar com cola instantânea ou com cola quente. E nós vamos colar apenas em uma das tampinhas do modo como eu mostro aí no vídeo. Na segunda tampa, eu colei uma corda de sisal, mas essa etapa é opcional, só que eu acho que acrescentou um charme. Agora é só acrescentar uma luz de LED dentro, que pode ser uma vela ou uma lâmpadazinha, e colocar aí a tampa em cima. Para a próxima ideia, nós vamos precisar de um pedaço de madeira do tamanho que vocês quiserem. E nós já vamos começar pintando. Para pintar, eu estou utilizando esse tom de azul turquesa e eu estou utilizando a tinta Pinta Tudo. Para fazer as bordas, eu estou utilizando esse lugar americano de bambu. Eu cortei aí cerca de 3 tiras com a mesma altura. Agora é só colar essas tiras no entorno da nossa base. Para colar, eu utilizei a cola quente. Depois da estrutura da nossa bandeja montada, é só decorar. E para isso, eu utilizei um stencil com a palavra vintage e utilizei a tinta, mesma tinta, né, com a mesma cor, para fazer esse detalhe. Também utilizei o pincel ainda sujo para dar umas batidinhas aí na frente da bandeja. Mas se você quiser, vocês podem fazer os detalhes em todo o entorno da bandeja. Para essa ideia, nós vamos precisar de alguns potinhos de vidro. Eu recomendo, meus amores, que vocês usem os 3 iguais, do mesmo tamanho, de preferência com o mesmo formato, da mesma marca mesmo, para a gente fazer um conjuntinho. E nós já vamos começar pintando as tampas. Para pintar, eu estou utilizando a tinta Pinta Tudo, nessa cor turquesa. E eu colei alguns adesivos que eu imprimi, eu criei a arte e imprimi na folha de papel foto adesivo. Já vem com o nome dos temperos, eu fiz várias etiquetinhas, mas eu só tinha 3 potinhos, então eu coloquei apenas os temperos que eu mais utilizo na cozinha. De qualquer modo, eu vou deixar essas etiquetinhas lá no Instagram, vou deixar o link nos destaques, nos stories, caso vocês queiram imprimir já com essa arte. Eu fiz a arte num tom de verde claro, mas vocês podem alterar a cor e eu vou deixar essas imagens lá para vocês imprimirem, caso queiram reproduzir essa ideia nesses potinhos ou em potinhos maiores.
Para manter a durabilidade da impressão, é importante utilizar um verniz incolor. Esse que eu estou utilizando é brilhante, porque eu quero manter o brilho da etiqueta, mas se você quiser, pode utilizar um verniz incolor fosco. Para essa próxima ideia, nós vamos utilizar uma embalagem de Ferrero Rocher. Ou, se você preferir e não tiver a embalagem do Ferrero Rocher, pode utilizar 2 bandejinhas transparentes. Vamos utilizar também palitos de picolé, por isso eu fui colando, unindo um ao outro, colando de 2 em 2, do modo como eu mostro aí no vídeo. Agora nós vamos colar os espelhos, mas essa etapa é opcional. Se vocês quiserem, podem deixar só as bandejinhas sem os espelhos mesmo. Dá para utilizar como bandeja decorativa, bandeja organizadora de cosméticos, ou, se você preferir, dá para utilizar também como porta-joias. E por falar em joias, esses 2 colares já estão com desconto lá na minha loja. É só você seguir esse Instagram, que tem o link da loja. E aí, se vocês quiserem, podem adquirir essas peças. São biojoias, então são pedras naturais. E tem esse contorno folheado a ouro. Aí, por serem biojoias, essa correntinha que vocês estão vendo, na verdade, é uma palhinha natural. Para essa ideia, nós vamos precisar de 2 potes de creme de cabelo. E, se você quiser, pode começar fazendo um buraco no fundo, a depender do que você for colocar dentro. Eu fiz porque eu vou colocar algo um pouco mais comprido. Fiz isso nos 2 potes. E agora nós vamos cortar esses potes. O primeiro eu cortei de forma reta, porque ele vai ser a nossa base. Já o de cima, eu deixei o design um pouco mais arredondado mesmo. Ele já tem esse semicírculo natural aí na frente, no fundo. Então foi só seguir o contorno dele. Agora nós vamos colar um pote no outro e em volta de todo o pote. E aqui vem uma dica para deixar bem resistente esse acabamento. A pontinha, se você quiser, você pode colar com cola instantânea. E no entorno do pote, na extensão do pote, você pode passar a cola quente. Pintei o nosso vaso com a tinta spray dourada e depois, para fazer um efeito envelhecido, eu utilizei a laca PU na cor preta. Eu fui passando levemente o pincel depois que a tinta spray já havia secado, para dar um efeito envelhecido. Como ficou muito forte, eu utilizei um paninho com a laca ainda seca, né, imediatamente, para fazer uma remoção e dar um aspecto de que é uma cor de ouro mais envelhecida.